Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um GC Online. Nós estamos aqui, eu, o Matheus Almeida, a pastora Lívia Daniele, o Alisson. Estamos juntos aqui para discutirmos, conversarmos sobre a palavra de Deus, adorar a Deus juntos. Eu convido você para vir junto com a gente. Mas antes disso, vamos orar para iniciar o nosso GC Online. Senhor Jesus, obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos na Tua presença, em comunhão. Deus, para conhecer mais sobre o Senhor, sabendo que o Senhor se revela ainda mais na comunhão dos santos, na unidade entre os irmãos. Obrigado por esse privilégio, que o Senhor fale conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de
glória a Deus, poderoso é o nome de Jesus. Nesse momento nós vamos agora começar a estudar um pouco da nossa lição de hoje. Se você está aí com a sua Bíblia ou com a sua agenda como eu estou aqui, já pega aí e abre a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 13. O tema da nossa lição de hoje é o pecado e a lei de Deus. Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 13. A Bíblia diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Nós estamos aqui diante de um texto tão precioso para a nossa fé. Ele vai falar um pouco sobre um assunto que nas últimas lições de GC a gente já vem tratando, que é a respeito da lei, a respeito do pecado, né? E a gente precisa muito ter nos nossos dias um esclarecimento a respeito do que é a lei. O que de fato é a lei, qual que é a função da lei. E essa lição ela vem fundamentar muito isso em nós, porque às vezes a gente acha que a lei é algo que ficou para trás, que a lei que Deus deu a Moisés, que o direcionamento que Deus deu para o povo de Israel é algo que a gente pode descartar. E essa não é uma realidade. Pelo contrário, a lei é algo presente na nossa vida, presente na nossa fé. Acontece é que ela mudou de papel, a lei mudou de função. Antes, a lei se colocava no lugar de condutor, né? Como o próprio texto que nós lemos aqui diz pra gente que a lei ela revelou o pecado, porque a lei colocou um limite para o homem. Quando o homem pecou, a gente até tratou disso na última lição, quando o homem pecou, ele passou a ser escravo do pecado. Então, a partir do momento que ele é escravo do pecado, a vida dele é toda para o pecado. Ele é preso pelo pecado, ele vive para pecar e a natureza é pecaminosa. Só que a lei de Deus veio exatamente para colocar um limite, para mostrar para o homem e deixar claro que ele era pecador. Enquanto o homem não sabia que era pecador, ele estava pecando e nem tinha uma diferença. Agora, a partir da lei, o homem teve essa noção, não é, pastora? Que agora ele é pecador, ficou claro a pecaminosidade do homem. É verdade. É engraçado porque quando a gente fala com a criança assim, não põe o dedo na tomada, não. Gente, é imã. A criança vai lá e vai pôr o dedo na tomada. Então, é engraçado porque fala, olha, uma vez que ficou claro que a lei revelou o que é pecado, condena o pecado e nos deixa claro todo aquilo que ele produz, é uma guerra interior que a gente vive porque a nossa velha natureza quer continuar vivendo aquilo. Sim. Mas a nossa nova realidade, nossa nova natureza sabe que aquilo ali não tem nada a ver mais com aquilo que Cristo fez por nós e nos ressuscitou com Ele. Então, é uma militância sem fim dentro do homem e ele precisa ter essa atenção que é igual um criminoso. O problema dele não é a lei. O vilão não é a lei. O vilão é o pecado. É aquilo que ele faz deliberadamente o tempo inteiro. Mas, né, como Cristo nos fez novas criaturas, temos essa habilidade, como a gente aprendeu na lição passada, de não viver no pecado, né? Que é diferente. É diferente o pecado existir a questão do pecado, que a gente lidar com ela, do que
Viver a uma mercê prática dele. deliberada, né? Viver de todo Exatamente. jeito, se deleitando no pecado. E é exatamente o que a lição está falando. O homem, quando ele descobriu que era pecado, a cobiça, né? A sua própria natureza pecaminosa se revelou ainda mais, gerando desejo pelo proibido. Né, gerando desejo por aquilo que Deus disse, é errado, não faça, não cometa. E parece que quanto mais a gente sabe que não pode fazer, mais nós temos esse desejo, né? Essa vontade de realizar aquilo que é pecaminoso, aquilo que é mal. E assim como a pastora Lívia disse, né? Quando a criança, você diz para a criança, não põe o dedo na tomada, parece que é exatamente para a tomada que ela vai, por conta daquela curiosidade. E foi algo que aconteceu lá no próprio Jardim do Éden. Lá ia falar né? isso, Exatamente. Quando Deus falou, né, para Adão e Eva, não comam do fruto, e a proposta da serpente foi que Eva comesse do fruto, e ela meio que pensou assim, será que realmente é tão errado como Deus falou? Será que realmente é pecado? Né? E eu vou lá experimentar. Foi basicamente isso. E isso é muito a respeito da lei que nos mostra, né, nos revela, né, o nosso pecado, a nossa pecaminosidade. E aí, Alisson? E essa questão, né, de Adão e Eva é algo que ele deixa muito claro aqui no versículo 11, né, que quando ele fala que o pecado enganou ele e o matou. Aí no 12 ele ainda vai depois dizer que e assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, ele fala que o pecado enganou ele. Então, muitas vezes o pecado vem mascarado de uma fruta bonita, né? Sim. No caso de Adão e Eva, que a gente não sabe que fruta que é. Mas devia ser uma fruta bem bonita, né? Devia ser mas... Eu gosto de maçã, eu acho que era maçã. Então, mentira, gente. Eu acho que no seu caso seria uma maçã ou uma banana. Gente, eu só como maçã e banana, é por isso, fechar. Ela é o parêntese saudável da nossa conversa. Então, muitas vezes o pecado ele vem mascarado de uma coisa bonita porque é algo que atrai a nossa carne, atrai os nossos olhos, né? E por isso nós somos enganados muitas vezes. E é aí que a lei entra, né? Porque ela está ali para nos exortar, a falar o que é o correto, o que não, e apontar realmente o nosso pecado. Porque se a gente não tivesse a lei, será que a gente realmente saberia aquilo que é a vontade de Deus para nós? Então, que a gente possa cuidar para cada dia matar isso, para que a gente não seja enganado pelo pecado, né? Amém. E exatamente. Né? Aí a gente chega em um outro ponto aqui. Porque a gente pensa, cara, foi a partir da lei que eu percebi que eu sou um pecador. A partir da lei, diante da lei, eu sou um pecador, eu sou indigno. Mas a lei é má? Esse é um questionamento que fica na nossa mente e no nosso coração. Se a lei está revelando a minha pecaminosidade, o mal está na lei, é a lei quem faz de mim um pecador, e nós vemos que não é assim que a Bíblia trata. Na verdade, como nós falamos, a lei ela revela uma pecaminosidade que está em nós. A maldade está em nós, a maldade está no ser humano. A lei, ela meio que sensibiliza, a lei meio que revela essa pecaminosidade, revela essa maldade que habita em nós. Então, o que a própria Bíblia vai dizer, que a lei não é má por causa do nosso pecado. O mandamento, a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, a lei é reta. Nós é que somos naturalmente depravados. Nós somos corrompidos na nossa natureza por conta do pecado, não é, pastora Lívia? Eu até anotei algumas coisinhas aqui, porque exatamente a lei, sendo santa, ela mostra o caráter malignicíssimo do pecado. Vamos imaginar que é essa luz acesa aqui. Enquanto estava tudo escuro, poderia estar tudo bagunçado e ninguém ia perceber nada. Ah, como é que está aquele quarto? Tá de boa. Existe um quarto ali, ele tá de boa, né? Não se explodiu e tal, tá lá. Mas, quando vem o refletor e ilumina todo o espaço, a gente vê, tá sujo. Nu de mineiro, né? Tá sujo, tá empoeirado. Isso aqui vai explodir a qualquer momento, vai dar um curto-circuito se a gente não tirar isso e tudo mais. Então, a lei é esse refletor que ilumina os quartos escuros da nossa alma e nos mostra exatamente o lugar onde a obediência da palavra de Cristo precisa atuar para que a gente possa viver livre daquele pecado. Né? Porque uma vez que a palavra de Deus ilumina, né? Porque a palavra faz isso, ela nos liberta, ela traz a nossa consciência, ela desperta a nossa necessidade de arrependimento correndo para poder viver a limpeza espiritual que Jesus traz para nós, que é a santidade.
né? Amém. Amém. Gostei muito dessa figura que você usou a respeito da luz que ilumina o quarto, porque de fato é assim. Eu sempre quando eu falar da lei, eu também costumo usar uma figura que é de um médico. Né? Quando um médico, você vai numa consulta e ele pede para você um exame. E esse exame ele traz um diagnóstico para você. Né, de se você está bem, se o check-up deu tudo certo com o seu sangue, com a sua saúde, ou se deu algum problema. Só que muitas vezes, né, diante da mesma situação, só que diante de Deus, com a lei que traz o diagnóstico da podridão do ser humano, nós nos posicionamos em um lugar onde nós, né, como se estivéssemos diante do médico, nós dizemos, eu não quero saber o diagnóstico da minha saúde. Aí, às vezes, o exame trouxe um diagnóstico ruim, mas você pode tratar desse problema que você está, mas pelo orgulho, pela soberba, por você achar bom demais, a gente não quer reconhecer a nossa pecaminosidade, a gente não quer reconhecer que a gente está doente e que a gente precisa passar por um tratamento. Né? E é um tratamento que somente o Espírito Santo pode realizar em nós, não é, Alisson? Sim, e foi engraçado porque, igual a pastora falou, que a lei revela o quão malignos nós somos, né? Como pecadores nós somos. Eu vejo também que a lei, ela revela o grande caráter de Deus. Porque ao mesmo tempo que é aquele pai que é amoroso, que consola, que abraça, ele é um pai que vai exortar. E ele vai ensinar o caminho que a gente deve andar, e para isso que serve a lei. Então, revela o quão perfeito é o caráter de Deus, né? De saber ser um pai perfeito para nós, né? Exatamente, exatamente. E, assim, revela esse caráter de pai. Engraçado como Deus ele é completo, né? Sim. O caráter de Deus não se contradiz. Então, ele é tão amoroso, ele é tão bondoso, ele é tão gracioso. E ele também é um Deus tão santo, um Deus tão justo, um Deus tão soberano, tão poderoso. E a lei revela esse caráter de Deus. E justamente dentro disso a gente entra no questionamento. Qual que é o propósito da lei? Porque a lei, ela revela sim a nossa pecaminosidade, mas ela revela a nossa pecaminosidade trazendo diante de nós o padrão de Deus e mostrando que nós somos impossibilitados de alcançar esse padrão divino e de agradar a Deus, de cumprir com a santidade de Deus. E aí, a partir disso, a lei se coloca para nós como um condutor, como um aio, como Paulo trata aos Gálatas, né? Como um guia, como, né, uma placa que nos aponta a um lugar. É verdade que quando a gente está caminhando pela cidade, a gente encontra uma placa apontando uma rua que a gente quer chegar. Quando a gente chega embaixo daquela placa, a gente não chegou no nosso destino. A gente está ali diante de algo que apenas nos aponta. Né? Para chegar ao nosso destino, a gente precisa seguir aquele direcionamento. E a lei é exatamente esse aio, esse condutor, essa placa que nos guia para uma salvação. Revela para nós que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de salvação. E por isso que a lei ela é exatamente apontando para Cristo. Porque Cristo é o nosso Salvador, Cristo é a nossa salvação e a nossa redenção. E a lei de Deus, quando ela se revela mostrando o padrão de santidade de Deus, mostra para nós que nós precisamos sim desse Salvador, não é, pastora Lívia? E é engraçado, porque o cristão ama a lei, porque a lei revela o caráter de Deus. Sim. O legalista tem medo. Aquela pessoa que fica lá, não, pera, o que eu não posso fazer, o que eu não posso fazer, mas ignora o fato da graça do Senhor nos capacitar a obedecer à lei. É diferente, né? Sim. Agora, aquele libertino, ele tem medo da lei. Ele tem medo. Você já viu aquelas pessoas que a gente vai falar? Ah, não fala de... Já vi isso demais. A gente vai conversar, né? O fim do mundo, Jesus está voltando. Ah, eu não quero nem ouvir sobre isso, não. Não quero nem... Não quero. Por quê? Porque a pessoa tem medo. Tem medo do divino, tem medo do eterno, tem medo das consequências daquilo que ela está fazendo e ela não quer nem saber. Então, ela tem aquele medo. Agora, o legalista vive daquele jeito como... Também é esse medo desesperado. E aquela pessoa que não está nem aí, ele detesta a lei. Eu não quero saber. Não quero saber Jesus está voltando. Ah, não, eu odeio sobre esses assuntos. Além de medo, alguns têm pelo menos um pouquinho de temor, mas outros detestam. Ah, não quero saber disso, não quero saber sobre Deus, não quero saber sobre o meu pecado. Eu quero só viver minha vida do jeito que eu quero. Agora, sim, crente de verdade, ele ama a lei de Deus e medita nela dia e noite. Exatamente. E isso é muito maravilhoso. Exatamente, porque se eu amo a lei de Deus, se eu medito nela dia e noite, é porque eu reconheço que ela de fato é santa, que ela de fato é de Deus, que ela revela o caráter de Deus e eu quero agradar o meu Senhor. O verdadeiro cristão, como você falou, ele ama o Senhor e ele deseja agradar a Deus.
né? Só que a gente troca isso de lugar. Não é como os judeus antigos faziam, que obedeciam à lei para alcançar um mérito, para alcançar uma salvação, uma pseudo-salvação, até porque é impossível ser salvo pelo cumprimento da lei, já que a nossa salvação é inteiramente pela graça. Só que agora eu cumpro a lei, eu busco, né, cumprir a lei justamente para agradar a Deus, para responder aquilo que Ele fez por nós, a maior bênção que poderia nos alcançar. Não existe nenhum presente maior do que o que nós já recebemos de Cristo Jesus, que é a salvação. Amém. Deus nos deu o maior presente, que foi enviar o Seu Filho. Exatamente o referencial, o lugar para onde a lei aponta. Então, por isso que nós antes estávamos debaixo do jugo da lei, agora nós estamos debaixo da graça. Porque a graça nos alcançou e agora a gente não anda, né, não vive para cumprir a lei. Pelo contrário, nós fomos vivificados pela graça. E aí sim, a partir dessa condição, nós cumprimos a lei de Deus para agradar o Senhor, não é, Alisson? E é por isso que muita gente evita, né, falar sobre isso, igual a pastora disse, porque quando a gente se depara com as Escrituras, se depara com os mandamentos, a gente vê que o padrão de Deus para nós é altíssimo. É um padrão de santidade, assim, à risca. E é como se fosse um espelho. Que ali a gente vai se deparar com as nossas dificuldades, com os nossos pecados, e a gente vai ver que a gente só consegue pela graça. Se não fosse Deus, a gente precisa do próprio Deus para cumprir a lei de Deus. Então, é tudo sobre Ele realmente. Aí que a gente vê, né? Porque se fosse por nós, se fosse pela nossa capacidade, a gente olhar para os mandamentos e falar, não, isso aqui não dá para mim. E é aí que muita gente desiste do Evangelho, é aí que muita gente se afasta porque acha que é algo muito distante. A gente nunca vai conseguir isso. E a partir do momento que a gente toma posse dessa palavra de Deus em que Ele estaria com a gente, que a graça é aquela que nos basta, a gente vai se apegar a isso e vai entender que assim a gente vai lutar para cumprir esses mandamentos, né? Cumprir a lei de Deus. Exatamente, exatamente. Muito interessante que você falou a respeito do próprio Deus precisar nos capacitar para cumprir a lei, porque é isso que Ele faz por meio da pessoa do Espírito Santo. Né? A gente tratou a respeito disso na semana passada, na última lição, né, do GC, que a fé verdadeira, ela produz fruto na nossa vida. Sim. Então, essa fé verdadeira, ela é uma fé que é impulsionada pelo Espírito Santo. Nós vemos a Bíblia falando, né, que a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, o próprio Deus nos vivifica, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos tirou da condição de mortos em delitos e pecados, e agora, né, depois que a lei revelou a nossa podridão, a graça vem, nos vivifica e nos capacita. Eu sempre falo que a graça de Deus, ela, além de nos levantar do lamaçal do pecado, nos dar um banho com o sangue do Cordeiro, nos lavar de toda a impureza, a graça de Deus também nos sustenta de pé. Ela é o alimento da nossa vida para nos fazer continuar de pé e não voltar àquela lama, nadar naquela lama. Justamente por isso que a gente não pode baratear a graça de Deus e pegar a graça e fazer com a graça, não é o que a gente bem entender, porque fomos salvos pela graça. Não. Na fé genuína, ela é produtiva. Então, o Espírito Santo vem nos capacitar para nós andarmos à altura dessa graça que nos alcançou. Amém. Deus é bom demais, gente. E realmente, a gente precisa estar... A gente estava comentando do legalista, né? É a pessoa que faz o que o Alisson falou. Na força do braço, não consegue, a pessoa desiste. Por quê? Porque ela quer fazer a Bíblia acontecer na vida dela sem o Espírito Santo. Não tem jeito. Não tem como. Mas quando a pessoa se entrega mesmo à vontade boa, perfeita de Deus e realmente em arrependimento coloca os seus pecados aos pés da cruz, e aí o Espírito Santo começa ali, né, trazer essas convicções da justiça, do pecado, do juízo e tudo mais, aí sim, ela contando com a presença de Deus, ela vai conseguir cumprir a lei. Né? E não é na força do braço, não tem jeito, não tem jeito. Exatamente. Você pode acordar e falar assim, hoje eu não vou pecar. E se você não estiver em espírito, né? Se você não estiver orando e vigiando o tempo todo, como a palavra fala, nós vamos ludibriar e cair no pecado. É uma fofoquinha, é falar mal não sei o que dos outros, é uma falsidadezinha, é uma mentirinha. Se a gente não estiver vigilante, deixando o Espírito Santo governar a nossa vida, nós vamos não dar na força do braço. Não tem Exatamente. Jeito. É verdade. Justamente porque, né, a lei não habita em nós, é o pecado que habita em nós. É o pecado, né, que
que rege a nossa natureza, se nós não tivermos o controle, aquele domínio próprio lá do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, né? Se nós não tivermos o Espírito Santo habitando em nós, de fato, a carne, a pecaminosidade, o pecado é que vai nos governar. Só que aí o Espírito Santo vem e opera uma cirurgia em nós. Amém. E nessa cirurgia ele planta no nosso coração a lei de Deus. A lei que foi escrita em tábuas, né, lá no Antigo Testamento, ela agora passa a ser escrita no nosso coração. Escrita no nosso coração nos capacita para nós vivermos de fato, né, uma resposta ao sacrifício de Cristo na cruz. Uma resposta à graça que nos alcançou. A graça que é redentora, é uma graça também capacitadora, é uma graça salvífica que nos livra desse governo do pecado e agora nos coloca, né, como obedientes à lei de Deus, como pessoas que amam a lei de Deus. E glória a Deus por isso, glória a Deus por essas realidades que transformam a nossa vida, né? A Bíblia fala em conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, glória a Deus por esse conhecimento da verdade que traz libertação ao nosso coração, traz mudança e principalmente traz transformação. O Evangelho não é uma mensagem de melhoria. Amém. Não é algo para melhorar a nossa vida. O Evangelho é uma mensagem de transformação, amém, de mudança, de metanoia. É algo radical. É como alguém que estava indo rumo a um destino e pegou o retorno e voltou para a contramão, né? Pegou o caminho contrário. É dessa forma o Evangelho de Cristo, né? Ele opera exatamente isso na nossa vida. Então, nós vamos orar nesse momento, encerrando mais um programa GC Online. Glória a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Nós vamos juntos orar agora ao Senhor, agradecendo por esse momento. Senhor Jesus, obrigado por mais um momento aqui de conhecimento da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que a Tua graça nos alcançou, nos libertou do império das trevas e agora nós vivemos, Senhor, a lei não mais como uma forma de nós alcançarmos mérito ou redenção, porque sabemos que somente o Senhor Jesus é capaz de nos redimir do peso do nosso pecado. Obrigado porque, diante desse entendimento, nós desejamos ainda mais Te obedecer, desejamos ainda mais viver à altura do sacrifício que o Senhor fez por nós. Contemplando a Tua santidade, nós vemos quem Tu és e declaramos em adoração que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra será cheia da Sua glória. Inclusive a nossa vida será cheia da Sua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso,